Esta festa que nós hoje celebramos, da exaltação da Santa Cruz, está ligada a um acontecimento histórico, o dia 13 de setembro do ano 335, ou seja, há 1690 anos atrás. Quando Santa Helena, mãe do imperador Constantino, convertida ao cristianismo, decide fazer uma viagem aos lugares santos e encontram, nessa expedição, encontram o lugar do sepulcro de Cristo, que entretanto os imperadores romanos anteriores tinham feito não desaparecer, mas cobrir com templos às divindades pagãs. Encontraram o lugar do sepulcro do Senhor e encontraram também a cruz de Cristo. E neste dia 13 de setembro do ano 335 foi o ano da consagração da Igreja, que durante algum tempo albergou a cruz de Cristo, que segundo a tradição está agora em Roma, na Igreja, na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, ao pé da Basílica de São João de Latrão, e também do lugar do túmulo de Cristo, onde as pessoas vão em peregrinação. No dia seguinte, para dia 14 de setembro desse ano, do ano 335, colocaram a cruz em veneração dos fiéis. Nós temos entre nós uma recordação muito bonita deste tempo, do final do século IV, que é uma peregrina chamada Egéria, que era galega, hoje seria portuguesa, mas no século IV não havia Portugal, havia uma vontade grande de ser português, mas não havia Portugal, e esta Egéria, que era galega, do reino da Galiza, também se põe a caminho dos lugares santos para os visitar e faz um diário do século IV, um diário onde ela aponta tudo aquilo que vai vendo e como é que os cristãos lá fazem as coisas. E escreveu sobre este dia 14 de setembro, que eu vou ler, é muito pequenino, mas o que ela escreveu no diário dela sobre este dia. Diz ela assim: a cruz expõe-se à adoração dos fiéis 2 vezes por ano. Em 14 de setembro e em Sexta-feira Santa. Ela passou lá naquele ano a Semana Santa. Portanto, esta cruz, colocava-se à veneração das pessoas, Sexta-feira Santa e 14 de setembro. Continua, desde as 8 da manhã até ao meio-dia, todos passavam um por um. Inclinam-se, tocam a cruz com a fronte e depois com os olhos. E a inscrição, aquela Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A seguir beijam a cruz e saem, sem que ninguém toque com a mão na cruz. Ninguém podia tocar com a mão na cruz, mas com a testa e beijar a cruz era permitido. E é isto que nós temos e que fundamenta o celebrarmos hoje, em 2025, esta festa da exaltação da Santa Cruz. Nós, nas leituras que escutámos, conseguimos perceber 3 sinais que a cruz nos dá e que dão sentido à nossa vida. A segunda leitura falava-nos da cruz como um sinal de humildade. São Paulo escreveu este hino da carta aos Filipenses, em que nos fala mais do que a humildade, da humilhação de Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu disso, mas tornou-se semelhante aos homens. Começa a humilhação de Jesus. Tornar-se um de nós. Em nenhuma religião, um Deus se torna um de nós. Por isso é que a nossa é fantástica, por isso é que a nossa é melhor, porque nós não temos um Deus longe de nós, mas temos um Deus conosco, um Emmanuel, um Deus que conhece a nossa vida e que conhece a nossa humanidade. Tornou-se semelhante aos homens. Segundo degrau a descer da humilhação, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte. E terceiro, não uma morte qualquer, mas uma morte de cruz. No Antigo Testamento, no livro do Levítico, de onde foi tirada a primeira leitura, há uma passagem em que se amaldiçoa aquele que morre numa cruz. Maldito aquele que morre no madeiro.
Nós hoje olhamos para a cruz e vemos a cruz como um sinal de glória, e é o que vou falar depois no final, mas era um sinal de maldição. Os crucificados eram os piores malfeitores. Quando Jesus é crucificado, quem relata, os 4 evangelistas, diz: crucificaram com ele 2 malfeitores. Jesus, as pessoas que olhavam para ele não viam o Filho de Deus, exceto o centurião, aqueles Maria, São João, que sabemos que estavam ali perto, e outras mulheres. Mas as pessoas que passavam eram um maldito. E nós podemos ver então a humilhação que é a cruz. Mas nós não lhe vamos chamar de humilhação, vamos chamar-lhe de humildade. Porque humildade é nós percebermos que a nossa vida tem tudo para ser gloriosa, tem tudo para ser fantástica, e deve ser, e feliz. Mas não há vitória sem cruz. E alguns de nós, vocês mais novos não, que ainda não sofreram nada, só sofrem por ter que acordar cedo para ir para a escola, só sofrem por não brincarem as horas todas que queriam, só sofrem porque os pais vos têm que tirar lá os telemóveis para vocês não jogarem tanto. É só esses sofrimentos. Mas todos nós já passamos por alguns sofrimentos que levaram a vitórias, a conquistas, a mudanças de vida, mudança de paradigma, mudança de visão sobre as coisas. Talvez até é melhor, um bocadinho por experiência própria, é relativizarmos um bocadinho mais as coisas. Nós fervemos muito em pouca água. Por qualquer coisa rebentamos, estala-se o verniz. E estas humilhações, este passar por momentos difíceis pelos quais Jesus também passou, podem ser oportunidades de vitória quando nós crescemos, quando nós aprendemos que a cruz faz parte da nossa vida. Nós estivemos em Fátima num retiro esta semana, por isso é que eles estão todos com ar de anjos. Eu não, porque eu sou um mártir. Duplamente martirizo-os a eles e também sou martirizado. E eles não sabem disto, vão saber agora. Eu fui visitar as nossas monjas, que são quem nos fazem os rosários do rosário, do hábito que nós temos. Só que os rosários têm um grande problema, é que eles têm uma cruz com um Cristo em metal que se parte todo. Aquilo ao fim do ano, eles sentam-se em cima da cruz e o Cristo parte. E eu disse: olha, mas façam rosários, mas veja lá a cruz, porque mete lá o crucificado e ele depois fica todo partido. E diz ela: ok, então vamos fazer os rosários só com cruz, não há problema. Eu disse: não, por mim não, pelas irmãs não. Disse: não, por nós também não, porque sabe, nós é que somos os crucificados. Já sabem, é? Quando receberem o rosário sem o Cristo, é porque são vocês que têm que ficar lá crucificados. É assim a nossa vida. E não somos os piores nem os mais infelizes. Tanta gente crucificada no nosso mundo pela falta de dignidade, pela falta de direitos, pela falta de acessos. Tanta gente crucificada. E se nós formos sirineus para esta gente, se os ajudarmos a levar a cruz deles, entramos neste caminho de humildade, porque não somos arrogantes para com eles, mas pelo contrário, somos aquilo que Jesus é para nós, a força para aliviar o peso da cruz. Mas a cruz é também um sinal de cura. Escutávamos isto na primeira leitura. Não sei se já repararam, quando vamos às farmácias, o sinal da farmácia é um cálice com uma serpente. É o símbolo da ordem dos farmacêuticos. Não é diretamente por causa do livro dos números, mas vem da mitologia grega, que não vamos falar dela, mas está aqui o início disto. Aquela gente começa a morrer de doença, constrói-se uma serpente de bronze com a promessa de quem olhar para ela será salvo. E Jesus vai pegar nesta imagem para dizer: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado. Ou seja, esta serpente, por isso é que ela é usada na medicina, é que do veneno se tira o antídoto. Do veneno se tira o antídoto. Por isso é que está lá a serpente. Ela é sinal da sabedoria, ela é sinal da cura. E por isso, para nós, Jesus é a nossa cura. É aquele que nos liberta, é aquele que nos cura. Até dos nossos pessimismos
e dos nossos negativismos. Estas correntes tão pouco cristãs de dizer que o mundo está mal, que o mundo está condenado, que já não há nada a esperar deste mundo, é tão contrário a Jesus, que nos diz hoje no Evangelho: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para o salvar. É por isso que nós precisamos de Jesus. E é por isso que a cruz de Jesus é para nós um sinal de cura. Quando forem a Évora, visitem o Museu Diocesano, que está mesmo ao lado da Catedral, e veem lá uns painéis extraordinários sobre este episódio do encontro da cruz de Jesus. A Santa Helena conseguiu descobrir qual era a cruz de Jesus com 2 sinais. Primeiro, a cruz de Jesus distinguia-se, saía do pé das outras cruzes, que dá a ideia de ter sido um campo onde enterraram as cruzes todas, desenterraram, e a cruz de Jesus sobressai. Mas quando a cruz vai em procissão para aquele lugar, as pessoas são curadas ao olhar para a cruz. Há até relatos de que a sombra da cruz de Cristo curava milagres. Não é desses milagres que nós esperamos, mas o milagre interior da nossa cura. Todos nós que aqui estamos precisamos ser curados pelo Senhor. Alguns, mesmo de coisas físicas, gostaríamos muito que o Senhor nos curasse, que nos livrasse de um problema, de uma doença, de uma angústia, de uma depressão. Mas olhando para a cruz de Jesus, ela cura-nos, porque é aí que nós encontramos o sentido da nossa vida. A pior coisa é nós não encontrarmos um sentido para o nosso sofrimento. A pior coisa é pensarmos que se sofremos é porque Deus quer que nós soframos. Nunca. Nunca. Deus deixaria de ser um Deus de amor para ser um Deus de ódio, um Deus de castigo, coisa que não faz parte da sua essência. Quando coisas difíceis aparecem na nossa vida, não é para pensarmos que é castigo de Deus, mas uma oportunidade de nos agarrarmos à cruz e nos configurarmos com o sofrimento de Jesus e arranjarmos um sentido também para o nosso próprio sofrimento. E finalmente, a cruz é, sem dúvida, um sinal de amor. No tempo de Jesus não era. No tempo de Jesus era um sinal de tortura. Os primeiros cristãos tinham vergonha da cruz de Jesus. Nós agora andamos com a cruz ao peito, sem problema nenhum, mas para os primeiros cristãos era muito complicado explicar como é que Deus tinha acabado numa cruz. São Paulo diz, para uns é loucura, para outros é um sem sentido, mas para nós é glória. Toda a nossa glória está na cruz de Jesus. E esta cruz transforma-se num lugar de amor, porque significa a prova maior de amor de Jesus por cada um de nós. Amou-me até ao fim. E nunca duvidemos disto. Independentemente das nossas condições, das nossas vidas, Deus amar-nos-á sempre até ao fim. Mas eu porto-me muito mal. Deus não gosta das tuas ações, mas continua a amar-te muito e até ao fim. Uma coisa é a pessoa, outra coisa são as ações. Deus pode não gostar das nossas más ações, mas nunca nos deixará de amar por causa delas. E isto enche-nos de confiança, enche-nos de esperança e enche-nos de amor. Quando eu há bocadinho dizia que nós devemos ser sireneus uns para os outros, é exatamente isto. É que o amor que nós recebemos de Jesus não pode ficar só para nós. Não pode ser tipo mielheiro, onde eu vou juntando estas moedinhas de amor que Jesus me vai dando. Não. O amor que eu recebo de Jesus é para o dar aos outros. E por isso é que a cruz continua a ser sinal do amor de Deus. Muitas associações e muitas instituições religiosas têm a cruz nos seus emblemas, nos seus símbolos, nos seus logotipos. Não é por uma afirmação católica ou cristã, é porque sabemos que é o amor que salvará este mundo. O amor que muitas vezes se manifesta no cuidado para com os outros, no amor que temos aos outros. Porque é aí que nós mostramos o amor que temos a Deus e revelamos o amor de Deus para connosco e para com toda a humanidade. Seja a cruz para nós então um sinal de glória, que para os nossos primeiros irmãos na fé não foi. Conta-se que o imperador Nero, numa vez, fez crucificar 8 quilómetros de cristãos.
Ou seja, 8 quilómetros de cruzes, suspendeu-os em estacas, mandou-os pôr ligaduras à volta, com uma espécie de petróleo que não havia à altura, e vai disto, tudo queimado. Dizem os relatos daquele tempo que o cheiro, a carne humana queimada, e que havia a Ápia, que foi onde ele mandou fazer isso, que era pior que o inferno. Em 300 anos, mais de 6.000 cristãos foram mortos por causa da cruz. Como é que nós valorizamos hoje a cruz de Jesus? Não é só em casa ter lá o oratóriozinho e a cruz muito bonita, não é fazermos coleções de cruz e irmos mudando de cruz. Não. É nisto que eu dizia, sermos humildes, como a cruz de Jesus nos ensina, sermos cura para os outros, porque experimentamos que a cruz também nos cura a nós, e sermos sempre e para todos um sinal de amor. Que assim seja.